Então, a ideia inicial aqui é a gente falar um pouco, repetir, digamos, revisar com vocês a ideia dos transformers e depois como é que uma LLM é treinada. Ou seja, qual é a arquitetura da rede neural, do modelo que a gente usa e como é que a gente treina esse modelo. Vocês vão ver que, no fundo, a arquitetura é uma coisa um pouco mais padronizada, né? Quase todas usam a mesma arquitetura. A diferença grande é como é que esses modelos são treinados. E aí é que a coisa complica. Bom, o que deu origem, o que foi a primeira grande revolução que nos trouxe até esse curso, é a ideia do transformer. O transformer originalmente foi feito para traduzir sentenças de uma linguagem em outra linguagem. Mas o paper que introduziu isso que vocês estão vendo na figurinha, a grande sacada deles foi o seguinte: você quer traduzir uma sentença em outra, então você cria umas redinhas neurais na entrada, no encoder, como se chama. Cada redinha dessas vê não só uma palavra, mas as palavras em volta delas. Então, você vê que as redinhas aqui não têm uma dependência entre elas, elas são independentes. Isso é importante porque elas podem ser treinadas em paralelo. Mas se uma redinha fosse ver toda a entrada igualmente, ia acabar se perdendo. Então, eles criaram um mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção, no fundo, é uma matriz, que diz para cada redinha dessas daqui a importância da palavra. Então, por exemplo, se essa redinha aqui está olhando a segunda palavra, então esse peso dessa aresta daqui, e consequentemente a entrada lá na matrizinha, vai ser maior do que o peso dessas outras arestas. Então, o mecanismo de atenção é exatamente o que o nome diz. Ele diz para uma redinha dessas o que ela tem que focar, o que tem que ela ter atenção a, né? Por que eu falo que isso aqui é uma matriz? Porque cada redinha dessas tem um conjunto de arestas semelhante a essa que está desenhada aqui. Então, como se aqui no meio o mecanismo de atenção fosse um gráfico totalmente conexo entre a entrada e as redinhas. Bom, isso pode ser representado no fundo por uma matriz. Cada linhazinha, cada redinha dessas teria correspondendo a uma matriz, uma linha da matriz de entrada e desculpa, cada linha corresponderia um pedaço da entrada e cada coluna é, corresponderia a uma redinha dessas. De tal forma que se você multiplicar essa matriz por essas outras matrizes aqui, você, enfim, produz uma saída. O que é a saída do encoder? A saída do encoder são o que a gente chama de estados. Um estado nada mais é do que um outro vetor. Então, no fundo, se você multiplicar essa matriz por essas matrizes, você vai produzir esses vetores. Qual é a ideia desses que eu estou chamando de estados aqui em preto? Isso aqui é como se esse vetor aqui é como se ele representasse uma palavra na entrada e as outras dando contexto para essa palavra. Então, esse estado, ele, digamos assim, captura a informação que a redinha que produziu o estado e o mecanismo de atenção se dirigem para olhar. Então, o primeiro estado é: eu estou olhando, eu, redinha, estou olhando a primeira palavra com essa noção de atenção. Bom, as que estão em volta também importa e tal. Então, isso aqui reduz, ou captura, ou codifica a informação produzida pela primeira redinha. Então, para cada redinha dessas no encoder block, você produz um estado dado a entrada, dada a sequência de entrada. O que o decoder block faz de um transformer? Ele pega cada estado desses, um mecanismo de atenção semelhante ao anterior, e passa isso como entrada para uma redinha que vai produzir a saída. O que é esse mecanismo de atenção? É a mesma coisa da entrada. Ele diz que essa redinha tem que dar uma certa importância a esse estado, uma outra importância a esse, por aí afora.
Então, aqui, essas arestas estão representando a importância, eles têm termos, né? Estão representando a importância que esses estados têm para essa rede, e assim por aí afora, para todas as redes. Então, isso aqui também, no fundo, acaba sendo representado por uma matriz. Então, grande novidade do Transformer é ter essa noção de atenção, do que cada redinha tem que dar mais atenção. Essas redinhas aqui, que eu estou chamando de redinhas, elas são uma rede neural totalmente conectada que pega a entrada e produz saída. É o caso, digamos assim, a arquitetura mais simples de rede neural. Então, a inteligência toda está nesses mecanismos de atenção. Então, isso aqui foi inventado para traduzir de uma língua para outra. A gente serve para um monte de outras coisas. Tá? Então, lembre-se que Transformer é um mecanismo, é uma coisa que tem um mecanismo de atenção, uma opção de redinhas. As de entrada produzem os estados pegam o mecanismo de atenção, passam para as redinhas e produzem uma saída. Isso aqui funciona muito bem. Quando você pega um Google Translator ou o ChatGPT e pede para traduzir de uma coisa para outra, é mais ou menos isso que eles estão fazendo. Bom, por que que é mais ou menos? Que tem algumas variações dessa arquitetura. A primeira variação é não ter um encoder, só tem o decoder. Então, essas arquiteturas que a gente chama de decoder only, só tem metade da direita, no fundo é o que está por trás do ChatGPT. Então, todos aqueles modelos que começam com GPT, GPT 3.5, GPT 4, um Omicron e não sei o que lá, é só a metade do decoder. O que que esses mecanismos fazem? Bom, se vocês ficam brincando com o ChatGPT, vocês vão ver que ele vai produzindo a saída aos poucos. Ou seja, você dá uma entrada, ele vai produzindo o que ele espera seja o melhor complemento daquela entrada, tá? E produz, então, uma nova saída. Aí essa nova saída é injetada de novo no decodificador para saber qual é a melhor possibilidade de uma saída. E vai por aí afora. Então, o ChatGPT seria, por exemplo, vocês olharem um tradutor de português para inglês, que ele vai aos poucos produzindo a saída. Uma coisa tão simples quanto essa, que serve para um monte de outras coisas. Esse monte de outras coisas é o que a gente vai ver mais adiante no curso. Tem uma outra variante dessa arquitetura, mais exótica até certo ponto, que é o seguinte: esse mecanismo aqui é substituído nessa arquitetura chamada Mixture of Experts, na verdade, por várias coisas que são idênticas, mais ou menos da seguinte forma. Em vez de ter uma coisa assim, você tem várias redinhas como se fossem em paralelo. E aí, quando você recebe uma entrada, a arquitetura recebe uma entrada, tem uma primeira redinha aqui que olha para a entrada e diz o seguinte: isso daqui, para ser decodificado, é melhor eu mandar, digamos, para a segunda especialista. Aí o segundo especialista produz a saída que vai, então, digamos assim, estimar qual seria a próxima palavra. Então, é como se, não é bem como se fossem especialistas, mas é como se fossem especialistas. Você tem uma coleção de redinhas e tem um roteador que manda a entrada para alguma dessas daqui. Pode mandar para mais de uma. Se mandar mais de uma, você tem que combinar as saídas dos especialistas numa única saída. Então, esse camada aqui, que é o encoder-decoder, em vez de ser uma coisa só, no fundo passa a ser um monte de especialistas rodando em paralelo. Então, a camada que a gente chama, em vez de ser isto, a camada é essa coisa mais complicada aqui. É uma mistura de especialistas. Com um detalhe, esse roteador aqui é outra rede neural que é treinada junto com os especialistas para
jogar para uma desses redinhas intermediárias mais provável que poderia produzir a melhor resposta possível. Isso aqui já é uma ideia razoavelmente antiga. É, Originalmente, eles estavam pensando, eles chegaram a implementar isso, a pegar camadas intermediárias, essas caixinhas aqui, milhares delas, o que fica uma arquitetura bastante complexa. O que você vê hoje em dia o pessoal implementando é algo como umas poucas centenas de especialistas, e não milhares de especialistas. Então, uma outra arquitetura popular é o tal do Mixture of Experts. Então, tá aqui, vocês podem não guardar nenhum desses detalhes, mas vocês já têm uma ideia do que é um transform, uma coisa assim, tá? Do que é uma arquitetura que só tem um decodificador, ou seja, ela só tem esse pedaço aqui, e um terceiro tipo de arquitetura que é o Mixed of Experts, que é uma coisa que no meio do caminho, em vez de ter aquelas redinhas, tem uma coleção de outras redinhas que atuam como especialistas. Não precisa lembrar de mais nada além de. Bom, mas, literalmente todos os modelos linguísticos grandes que a gente vê hoje em dia são uma dessas três arquiteturas. Então, por que que a gente tem um monte deles? Que depende de como é que você treinou. O que que é treinar? É fazer com que um modelo produza a saída esperada, tá? Então, a gente treina esse modelo com um monte de, vou mostrar agora, né, um monte de sentenças para que ela vá construindo a sentença mais provável. Bom, é fácil de falar, né? Como é que um treinamento desses modelos se passa? Tem essencialmente duas grandes fases. Uma que é pré-treinamento e a outra o pós-treinamento. Um pós-treinamento se usa duas técnicas diferentes que eu vou comentar aqui brevemente. Então, o que que é esse pré-treinamento? Esse pré-treinamento é você pegar uma quantidade absurda de dados e passar por dentro do modelo para ajustar os pesos. Ou seja, você tem um monte de matrizes ali dentro dos modelos que são inicializadas randomicamente. Então, você vai mudando os valores das entradas dessas matrizes de tal forma que no final você acaba produzindo a resposta esperada. Isso é um processo bastante custoso, bastante lento e bem trabalhoso. Mas para você fazer isso, você tem que criar uma massa de dados bastante grande para treinar o modelo, tá? O que que essa massa de dados faz? Literalmente transfere para o modelo, ou treina o modelo, é, em coisas básicas de linguagem, né? Quais são as sequências de palavras, o que que é a semântica de palavras e por aí afora. Isso é completamente diferente de como a gente estuda linguagem, estuda português ou inglês no colégio, né? Vocês estão acostumados a estudar gramática, aquele monte de regras, regra de acentuação, umas coisas completamente malucas que não tem pé nem cabeça. O que que a gente está fazendo aqui? Esquece regras, não tem regra nenhuma. Aquelas regras foram ficção que os gramáticos inventaram. O que a gente tem aqui são aqueles modelos, um Transformer, ou um Decoder Only, ou um Mixed of Expert, que no fundo é um monte de matrizes que eu tenho que ajustar os pesos das matrizes para quando eu passar a entrada, ele me produza a saída esperada. Então, essa fase de pré-treinamento, o que a gente está passando para o modelo, o que a gente está treinando o modelo, são nas coisas linguísticas básicas, a estrutura básica da sentença e qual é o significado básico das palavras. Significado não é significado nenhum. Significado é simplesmente um monte de peso dentro daquelas arquiteturas, né? Bom, a grande diferença disso que a gente está falando aqui com o que existia algum tempo atrás
é que os dados que a gente usa para treinar essas redinhas é uma quantidade absurda delas. São trilhões e trilhões de frases que a gente vai usar para treinar a rede. De onde é que vem esse monte de dados? Ah, de onde vocês podem imaginar? De onde é que, o que que a gente tem com montanhas de dados? A própria web. Então, o pessoal faz crawling pega as páginas da web, separa essas páginas em frases, e são essas frases que você vai passar por dentro dos modelos para treiná-los. É, enfim, um problema é que as coisas que tem na web são algumas páginas com boa qualidade, como o Wikipedia, por exemplo, e outras páginas que são literalmente lixo. Além disso, tem muita coisa que você consegue ver na web que são diálogos. Então, esses diálogos também são usados para treinar as LLMs, esses modelos. E a terceira coisa, que ela bem mais específica, é você pegar coleções de livros sob formato digital. Existe um monte dessas coleções. O projeto Gutenberg é um desses exemplos, né? Quando você tem uma quantidade grande de livros que foram traduzidos para meio digital. Então, uma dessas coleções que existem disponíveis é o tal do Book Corpus. Originalmente, antes do ChatGPT, tinha um modelo chamado GPT-2. O GPT-2 foi treinado no Book Corpus. O Google tinha um outro modelo, o BERT. O BERT também foi treinado no Book Corpus. Então, enfim, a gente cata uma quantidade absurda de dados para treinar esses modelos naquilo que é básico da linguagem, né? A estrutura sintática da linguagem e, essencialmente, os relacionamentos entre as palavras. Aí começam outras coisas que começam a complicar um pouco, mas que tornam esse assunto muito mais interessante. Se você tiver texto em várias línguas, você pode treinar um modelo desse para ser um bom tradutor. Isso que eu falei para vocês que o, o Google hoje é um ótimo tradutor, porque ele foi treinado para isso. De onde é que veio isso? Bom, páginas multilinguais. Texto científico, na verdade, é uma atrapalhação. E texto científico, tipicamente, tem equações, símbolos, que não são caracteres normais. Então, você pode ter que fazer a LLM também entender esse símbolo. E a última coisa que é bem óbvia para nós é código. Você tem uma quantidade de código absurda disponível na web. Então, você pode treinar essas LLMs para codificar coisas, né? Então, além dos dados gerais, né, que a gente rouba lá das web pages, a gente pode ter coisas mais específicas, tá? Bom, o problema é que quando você pega esse mundaréu de dados, principalmente quando você faz crawling na web, acaba pegando dados com baixa qualidade, páginas duplicadas, e isso não é bom. Então, você deveria ter um processo de controle de qualidade daquilo que você vai usar para treinar o seu modelo antes de sair treinando o modelo. A última coisa que está escrita nesse slide é, digamos assim, uma espécie de choque cultural dessa discussão. Porque eu fico falando que a gente, enfim, pega sentenças em uma língua natural, português, inglês, seja lá o que for, e traduz ou quebra a sentença ou descobre qual é a próxima palavra. Não é nada disso, na verdade. O que esses modelos são treinados não são em palavras. As palavras, elas são quebradas em o que aparece na literatura chamada de token, que são sequências de símbolos. Pode ser um símbolo só, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um token. Então, antes de você realmente começar a pegar a entrada e treinar uma LLM, ou pegar uma entrada e mandar a LLM traduzir para outra, modelo traduzir para outra língua, você tem que transformar a entrada em tokens. É como se você tivesse um alfabeto
em que, em vez de ser letrinhas, são sequências de símbolos. O alfabeto do o vocabulário do ChatGPT, eu acho que são as 130 mil entradas. Então, você pega todo o texto, você vai usar em quebra, em pedacinhos, e no final, um ChatGPT chegou a um vocabulário de uns 130 mil símbolos. Então, você começa com texto e transforma o texto, na verdade, num vocabulário básico, que não são palavras, são sequências de símbolos, tá? E aí tem as entradas do vocabulário. Aí você pode dizer, bom, tá bom, se eu transformo em vocabulário, são é, esses índices dentro do vocabulário que eu vou passar para a LLM. Não, ainda não é isso. Se eu fizesse isso, eu teria perdendo completamente a estrutura linguística da entrada. Então, no fundo, tem um outro passo, que é mais interessante ainda, que é você transformar os tokens em vetores. Lembra que eu acabei de falar que, no fundo, treinar esses modelos é como se você tivesse um montão de matrizes e você vai ajustar as entradas das matrizes? Bom, de onde é que apareceram essas matrizes? Os modelos, as redes neurais, mecanismos de atenção, aquele router, tudo são, na verdade, matrizes. Bom, matriz não tem nada a ver com letras, números, nem entradas no vocabulário. Matriz tem a ver com matriz, com vetores, daí é fora. Então a gente tem um outro passo, que é a história do embedding. O que que é embedding? Embedding é você pegar os tokens de entrada e fazer embed os tokens de entrada num espaço multidimensional, num espaço no RN. Então, o que eu tenho que fazer para começar a acionar o modelo é pegar a minha entrada, que era uma frase, quebrar a frase em pedaços, tokenizar segundo um algoritmo bem definido. Esses tokens, na verdade, são entradas num dicionário, 130 mil entradas dessas. Aí eu vou pegar cada entrada do meu dicionário e vou mapear num vetor. Então, no fundo, a minha entrada virou, que é uma sequência de simples, né? Virou uma sequência de vetores. Tá? O this aqui, por exemplo, nesse exemplo, é um token. Por acaso é o token 40.134 do dicionário. E aí você pega o this e embeda no espaço vetorial, ele vira esse vetorzinho aqui. E por aí afora. Como é que a gente faz essa transformação de sequências de letras em vetores? Ah, quem faz isso é um outro modelo especialmente projetado para isso. Tá? Essencialmente, a gente vai usar esses modelos que estão prontos, modelos que tentam colocar junto palavras que têm um significado semelhante. Num espaço bidimensional, isso é fácil fazer um desenho, né? Imagina que em vez de ter um vetor no RN, eu tenho um vetor no R2. Então, cada palavra vai ser alocada a um vetor bidimensional, ou seja, um ponto no R2. E o truque todo do embedding é você colocar palavras que tenham um significado semelhante, aqui são três pássaros, elas deveriam ser mapeadas em vetores que estejam próximos entre si nesse espaço R2. O esquilo está aqui sozinho, aqui eu tenho uma cidade, por aí afora. Bom, essa lógica de você mapear tokens que supostamente têm a ver entre si em vetores que fiquem próximos no espaço do RN, não é um negócio nada simples, é bem complicadinho de fazer. Um daqueles livros de processamento de linguagem natural que eu recomendei para vocês, esse livro aqui, que é de domínio público, que ainda está aberto, ele tem uma descrição bastante detalhada sobre como é que você faz essa mágica aqui. Esse outro livro aqui, que é um livro que explica como você cria um modelo com todo o código do Python lá, para você criar um modelo todo, todos os detalhes possíveis, ele tem um capítulo específico sobre como é que a gente faz embedding. Esse livro aqui não é domínio público, esse aqui é. Bom, então,
E como é que isso funciona na prática? Você pega o sua frase, transforma a frase em tokens. Os tokens têm uma entrada lá no dicionário, então forks é a entrada número 2. Isso aqui é um exemplo bem simples, né? Jumps é a entrada 3, por aí afora. Como é que eu vou transformar isso aqui em vetores? Muito simples. Se o vocabulário é fixo e você já sabe quais são os tokens associados àquela entrada dicionária, você já passa a priori por dentro de um desses algoritmos que transforma tokens em vetores e cria uma matriz pronta. Então, como o dicionário está pronto, você cria uma matriz embedding pronta. De tal forma que, por exemplo, se Fox é o token número 2, quer dizer, token número 2 quando começa em zero, para variar, né, é a terceira entrada de uma matriz. Então, esse token Fox vai virar esse vetorzinho aqui. Isso aqui é um exemplo puramente para a gente poder representar alguma coisa, né? Então, essa frase aqui, você vai pegar um vetor número 3, que é a terceira linha dessa matriz, vai colocar na saída. O 3 é o quarto. Então, quarta entrada aqui, quarto vetor aqui, tá aqui. O 5 é esse cara aqui, rosinha. Então, 5 vem por aqui, por aí afora. Então, essa matriz, ou essa sequência de vetores, né, é a sequência de vetores dos embeddings dessa frase daqui. Então, é essa sequência de vetores que eu vou injetar no meu modelo. Meu modelo, olha só coisa interessante, tudo que a gente estava falando até agora, parecia que eu pegava palavras, passava para o modelo e o modelo gerava palavras. Ah, só que tem um passo inicial. O passo inicial, aqui, é essa transformação das palavras em vetores. E na saída, o que que acontece? Ah, a saída é a mesma coisa. Deve ter uma figura aqui, que eu chego lá. A saída, aqui. A saída transforma tudo, pega um vetor, transforma tudo em vetores. Aí você pega os vetores, vai direto naquela matriz embedding, nessa matriz aqui, nessa matriz aqui, e faz o processo inverso. Eu tenho um vetor, entro na matriz, produzo o token, e aí concatena os tokens de saída. Então, o miolo é tudo vetorial. É tudo multimatriz, vetores, operações em cima de vetores, em cima de matrizes. O passo inicial de transformar de texto em vetores, depois o passo final transforma de vetores em texto. Essa é a brincadeira desses modelos linguísticos. Tudo vira um monte de vetores. Bom, e aí eu falei alguma coisa meio misteriosa que é, tem os pesos, aí eu vou ajustar os pesos. Bom, que história é? Aquele meu modelo, seja o Transformer, seja o Mixed Expert, seja só o Decoder, no fundo é um monte de matriz. Então, como é que é fácil o modelo funcionar do jeito que eu quero? Você inicializa as matrizes aleatoriamente, com números aleatórios. Aí você pega uma frasezinha e passa pelo modelo. O que que é essa frasezinha eu estou querendo fazer? Eu estou querendo. Aqui, eu estou querendo dar como entrada sequências cada vez maiores e quero que o modelo produza a palavra que é a palavra mais provável para completar aquela frase. Se ele não me produzir essa palavra, eu tenho que voltar e ajustar os pesos do modelo para que ele me produza aquela palavra, não outra, tá? Então é assim que a coisa, que a banda toca. Eu vou pegar essa montoeira de dados aqui, transformar em vetores, injetar isso no meu modelo e vou fazer um loop de treinamento. Então, o que que acontece? O que que aparece nesse espelho? Então, como é que é esse processo aqui? Você tem toda a sua entrada lá, os trilhões de frases que aparecem na web. Aí você vai para cada frasezinha, traduzir a frasezinha em vetores e passar pelo modelo.
Bom, e se eu fazer isso aqui num trilhão de vezes, como é que é feito? Você pega o trilhão de entradas, grupa em pedacinhos e faz o que a gente chama de um batch, um main batch. Main batch é uma coleção de frasezinhas. Essa banda de frasezinhas vai ser transformada em vetores e vai passar por esse loop de treinamento. Aí você volta para cá, pega outro conjunto de frasezinhas e faz o mesmo processo. Quando você acabar de passar a entrada inteira, você diz que você acabou uma época. É um nome estranho. Uma época é simplesmente uma passagem completa sobre os dados de entrada. E um batch é mais ou menos uma coleção de entradas que são passadas juntas para o modelo. Tá? Então, essencialmente, o processo de treinamento é isso. O problema todo, bom, isso aqui já é uma gestão complicada, que é uma teoria de dados, né? O problema todo é como é que essa coisa rosa funciona, tá? Mais ou menos, quer dizer, isso aqui é muito simplificado. O que que acontece? Você vai, passa a entrada pelo modelo. O modelo vai produzir uma próxima saída. Aí você compara o que ele produziu com o que era esperado. Mas o que que é o esperado? Se eu estou pegando sentenças, eu tiro a última palavra da sentença, passo no modelo, o que eu espero que o modelo produza foi essa última palavra que eu tirei. Se não for essa palavra, eu vejo palavra desse vetor, né? Eu vejo a diferença entre dois vetores e volto atrás nos pesos e tenho que ajustar os pesos de tal forma que eles fiquem mais próximos a gerar a palavra que eu quero. Mas qual é a palavra que eu quero? É a palavra que já está na entrada que eu escondi. Essa que é a parte interessante. Não precisa de interferência humana. Basta você pegar esse mundaréu de idade e esconda, no caso desse modelo que produz, digamos, descobre qual é a próxima palavra, você vai escondendo qual é a última palavra da frase e espera que ele produza. Produz, aí você pega a próxima palavra dessa e vai fazendo essa brincadeira. Então, a função de perda é a diferença entre o que ele deveria ter produzido e o que ele de fato produziu. São essas diferenças que você tem que voltar no processo chamado backpropagation e ajustar os pesos das matrizes. Quantas épocas você vai fazer? O número de épocas não é muito grande, porque o volume de dados é muito grande. Então, cada época custa muito caro. Você vai passar sobre trilhões de dados. E o número de épocas não é um trilhão de vezes, tá? Você vai ajustando dessa forma. Isso é extremamente é, intuitivo o que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é, esses modelos linguísticos, eles entendem uma língua, eles não entendem uma língua, eles são treinados para produzir a próxima palavra. De que forma? Bom, desse modo, digamos, intuitivo que eu falei, né? Você pega uma passagem inteira, pega um conjunto de sentenças, reseta essas diferenças, né? Calcula de novo as diferenças, volta atrás e ajusta os modelos e, bom, você pode querer olhar o que está saindo, né? Esquece isso, né? Aí você volta aqui, pega outro pedacinho e fica fazendo essa brincadeira. O que tem de, digamos assim, complicado nisso é muita computação, muito poder computacional. E essa história de backward propagation aqui, ela é cara. Então, ajustar os pesos do espaço rosinha aqui não é um processo leve, é um processo bem pesado, tá? Mas é isso que, no fundo, a gente chama de treinar modelo. Treinar modelo em cima desses dados de pré-treinamento. E aí o que que acontece? Ele vê um monte de frases e aproveita e entende, ou não entende, internacionaliza no modelo a estrutura dessas frases. Bom, é fácil de falar, mas não é nada fácil de fazer. Esse livro aqui é esse livro.
Esse livro aqui, ele tem código para implementar tudo isso em Python, e bastante detalhado. Então, se você lê o livro não é muito grande, não, tem umas 300 e poucas páginas. Ele explica direitinho, passo a passo, como é que você faz o treinamento, qual é o algoritmo que você vai usar por aí afora. Essa parte de backpropagation é um apêndice inteiro do livro, uma parte bastante grande do livro, e tem lá todo o código bonitinho para você implementar esse loop. Não é nada do arco da velha, não. Bom, o que que acontece depois que você faz isso? Depois que você faz isso, o modelo tem, vamos chamar assim, ele internacionalizou a estrutura da linguagem ou daquilo que ele foi treinado. Pode ser linguagem, pode ser um monte de línguas naturais diferentes, pode ser código, pode ser um monte de coisas. Aquilo que você colocou de entrada para ele tentar adivinhar como é que ele completa as sequências. Isso é o ChatGPT? Não, ainda não é o ChatGPT. Isso é o modelo original, o GPT-3. É o GPT-3. Tá? O GPT-3, ele só sabia a estrutura da linguagem. A grande sacada do pessoal da OpenAI, que daqui a pouco eu vou comentar quem, foi dizer o seguinte: olha, isso é modelo linguístico, mas não é isso que eu quero. Eu quero um modelo que siga instruções. O que é seguir instruções? Bom, aquele monte de exemplos que eu dei no começo do curso. Quem for de onde é que o Pedro I está enterrado, isso é uma instrução. Ele tem que procurar dentro do modelo dele quais são as frases que completariam essa minha pergunta. O outro exemplo que eu dei foi traduzir em linguagem natural para SQL, dado uma estrutura do banco de dados. Ele tem que ter sido treinado para isso. Então, não é, digamos assim, simples a gente pegar um modelo linguístico que só conhece a estrutura da linguagem e fazer com que ele entenda instruções. Então, o que que o pessoal da OpenAI fez uns 3 anos atrás? É, pouco mais de 3 anos atrás. Eles tiveram a grande sacada que é o seguinte: olha, eu vou dar para a minha LLM um conjunto de possíveis entradas e a saída que eu espero. Então, por exemplo, o prompt é a possível entrada. Escreva um poema, não sei das quantas, e eu espero que ele produza na saída isso daqui. Um outro prompt, eu quero que você. E eu espero que a LLM produza como saída isso daqui. Então, eu estou treinando o meu modelo não na estrutura básica da linguagem. Eu estou treinando o meu modelo para entender instruções e produzir aquilo que eu espero que ele traduza. Originalmente, o pessoal do ChatGPT contratou um monte de quenianos lá, isso é verdade, foram quenianos, pagando US$ 2 a hora, para ficar marcando se a saída da linguagem correspondia ao que era esperado. E ainda tem o problema de você gerar, o principal problema, né, de você gerar esses pares de entrada e a saída que você espera, mas ainda criar 100 mil dessas coisas. Foi isso que o OpenAI fez. E essas saídas não podem ser qualquer bobagem, senão você vai estar alterando erradamente a estrutura do modelo. Então tem que ser um dataset bem arrumadinho, curado, é um nome bonito para isso. Tá? Então, um processo de gerar, de atualizar o modelo para gerar instruções, de uma maneira genérica, é chamado Supervised Fine Tuning. O que que significa isso? Fine Tuning significa você pegar um modelo e ajustar um pouquinho o modelo para fazer o que você quer. Por que que é supervisionado? Porque o processo de verificação disso é supervisionado. Quer dizer, você injeta isso e o gaiato vai te dizer: não, ele me produziu uma saída que é próxima do que eu queria, não, ele não me produziu. Só que alguém, um ser humano, né, vai ter que marcar isso, né? Então, é bem complicado essa história. Tá? Esse é o paper
Ele é do começo, acho que é março, não lembro bem. É o paper que explica como o pessoal da OpenAI pegou o GPT-3, que era um modelo genérico, e criou um outro modelo chamado Instruct GPT, né, que estava preparado, o fine-tuning, para seguir instruções. E aí o ChatGPT é consequência disso. Isso é muito diferente do que o Google fazia na época. Na época você tinha sistemas que produziam uma saída linguística boa, mas não era nada do que a gente esperava ou do que a gente observava no ChatGPT. Essa história de seguir instruções começou, o grande paper, o grande marco foi esse paper aqui, que culminou no ChatGPT e naquela celeuma toda que o ChatGPT provocou. Bom, aí depois que eles publicaram esse paper, o resto do povo foi atrás. Olha só, eu não tenho dinheiro para pegar e pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares para pessoas ficarem anotando um dataset para eu treinar o meu modelo. Isso custa muito caro. Então, o pessoal, por exemplo, de Stanford, esse Alpaca aqui foi feito lá no laboratório de AI de Stanford, fez uma coisa bem divertida. Eles pegaram e criaram à mão um 150, foram 150, um número pequeno de exemplos assim. E aí pediram ao ChatGPT para gerar mais exemplos. Então, o que eles fizeram aqui, que é essa figurinha, se vocês olharem o paper do Alpaca, ela é bem interessante. O que eles fizeram foi começar com uma coleção pequena de exemplos e pedir para o ChatGPT aumentar esse número de exemplos. E aí, esse número aumentado de exemplos é que eles pegaram e retreinaram, fizeram fine-tuning de um modelo é, que existia de domínio público, que não era um modelo grande, era um modelo pequenininho. Era o idioma original. Por isso os idiomas aparecem aqui. Por acaso, o pessoal da Meta, não sei por que cargas d'água, chamou os modelos dele de idioma. Então, o pessoal, o alpaca, alpaca é um animal que é um primo. Esse animalzinho aqui é um primo irmão da lhama. Foi criado pegando um modelo pequeno, linguístico, e retreinando aquele modelo para seguir instruções. Esse pessoal do GPT-4All aqui fez a mesma coisa numa escala maior do que o pessoal da Stanford, mas a ideia é a mesma. Esse paper aqui é bem interessante de ler, mas já está obsoleto. Tá. Tem um outro paper, esse é um paper bem mais recente, que eles têm uma espécie de receita de bolo de como você pegar modelos linguísticos pequenos, esses aqui são pequenos, o que o pessoal do Stanford usou foi o tataravô desse modelo daqui, pegar modelos pequenos e retreinar esses modelos para seguir instruções, usando como datasets disponíveis de domínio público. Então, você não precisa criar o dataset, você não precisa fazer isso aqui nem isso daqui. Esses datasets já estão aqui. O que eles têm é a receita de bolo, como é que você faz o retreinamento. E isso é bem interessante de ler, porque não é tão simples assim. Aquela caixinha cor-de-rosa que foi back propagation, não sei o quê, tem umas coisinhas ali que você tem que ajustar para fazer o treinamento. Então, o paper aqui explica em bastante detalhe como é que você faz o treinamento. É bem interessante isso. Bom, o pessoal da OpenAI, ele não só usou o Supervised Fine Tuning, essa história de criar aquele bando de pares, mas ele usou uma outra técnica de alinhar o modelo linguístico com o que o usuário espera. Essa outra técnica é chamada de Reinforced Learning. E no caso do ChatGPT, eles usam Reinforced Learning with Human Feedback. Quer dizer, tinha um gaiato lá, quenianos da vida marcando. O que que esse negócio aqui faz? Isso aqui é bem diferente do anterior. O que eles fizeram, que até hoje é o que todo mundo faz, é o seguinte: o que que é reinforced learning? Bom, é a história do ratinho lá da psicologia. O ratinho é um agente. O ambiente é a gaiola lá do ratinho, com água e por aí afora.
Então, o ratinho consegue fazer algumas coisas, consegue apertar uma alavanca, né? E dependendo do que o ratinho faz, você dá uma recompensa para o ratinho, né? E muda o estado do mundo. O que que isso tem a ver com os nossos modelos aqui? O nosso modelo é o ratinho. O que que é a ação? A ação é produzir uma saída. O que que é a recompensa? A recompensa é se o modelo produzir uma saída de acordo com o que era esperado. O estado é a sequência de palavras que o modelo já viu. Então, isso aqui é muito genérico, isso é usado para um monte de coisas. O que a gente está interessado é em criar, pegar um modelo que não foi treinado para seguir instruções e criar um modelo dizendo o seguinte: olha, você, base model, se produzir uma saída de acordo com o que o reward model espera, você tem uma recompensa. Se você não produzir, você tem uma recompensa negativa, tem que ajustar os pesos. Ajustar os pesos aqui é muito mais complicado que no caso lá do backpropagation, né? É, como é que esse modelo de recompensa é feito? Uma maneira de fazer isso é o que vocês podem imaginar. Fazer outra rede neural, e aí você submete para essa rede neural uma porção, um monte de entradas. Só que não tem uma saída só, tem várias possíveis saídas. Então, quando você exercita isso aqui como entrada, ela produz várias saídas. E aí alguém manualmente vai lá e diz: "Ah, essa saída daqui é melhor do que aquela lá." Ou ordena as saídas ou dá um peso para a saída. Então, o ser humano entra aqui para escolher qual é a melhor saída dentre aquelas que um modelo gerou a partir de um conjunto de entrada. Então, tem dois problemas aí. Primeiro, você tem que arrumar um conjunto de entrada grande, né? Para passar para LLM. E depois você tem que forçar a LLM, o modelo, a gerar várias saídas. E depois você tem que pegar seres humanos para ir lá dizer qual é a melhor saída. Imagina 100 mil dessas coisas no trabalheira que dá. No final, o que você está fazendo é depois dando gerando, fazendo fine-tuning de um modelo de recompensas. Então, quando eu dou a entrada, se a saída está certa, esse modelo ajusta, essa aqui é melhor. Se essa não é a saída certa para essa entrada, esse modelo tem que produzir um score menor. Então, esse trabalho todo aqui é para depois você retreinar um modelo de recompensas. Olha só a trabalheira. Aí, esse modelo de recompensas é que então vai ser usado no treinamento automático da rede. A rede vai receber como entrada um monte de entradas, vai produzir uma saída, o modelo de recompensa vai olhar para a saída que ela produziu e dizer: não, isso aqui está bom, ou isso aqui não está bom. Aí o algoritmo de treinamento tem que olhar a entrada, a saída que ela produziu e a recompensa e ajustar os pesos da, do modelo para que a recompensa aumente a recompensa, não diminua, né? Então, esses algoritmos daqui são bastante mais complicados que o backward propagation. Agora, no final, tudo isso, vou voltar para cá, tudo isso daqui tem a ver com o processo básico de pegar o modelo e introduzir conhecimento linguístico básico no modelo. Depois pegar o resultado disso daqui e passar por duas técnicas que no fundo foram introduzidas ou foram usadas pela primeira vez pelo pessoal da OpenAI para ajustar um modelo básico de acordo com o que o usuário espera que ele produza. É, Instruction Solver. Daí o nome GPT que o pessoal da OpenAI deu originalmente. Essas duas técnicas aqui são bastante diferentes e elas todas envolvem uma intervenção humana
Então, o volume de dados que você usa para fazer supervised fine tuning, para fazer o reinforcement learning, é bem menor, muito menor, a ordem de grandeza é menor do que o volume de dados que você usa para fazer o treinamento básico. Então, no fundo, vou dar um resumo da ópera aqui, se vocês não estão acordados. O resumo da ópera é, para a gente criar uma coisa a lá ChatGPT, a gente tem que criar um modelo, escolher um daqueles modelos lá que eu resumi rapidinho para vocês, e aí fazer o treinamento desse modelo em duas etapas básicas. Uma etapa que você embute conhecimento linguístico dentro do modelo, pegando um mundaréu de dados da web, de outros lugares, e fazendo aquele processo de treinamento básico. O que que sai daí? Um modelo básico linguístico. Aí você vai ter que pegar esse modelo de linguagem básico linguístico e passar por um outro processo de pós-treinamento, usando tipicamente essas duas técnicas, para fazer com que um modelo básico vire um modelo capaz de seguir instruções. Ora, isso é um processo mais complicado do que o original. Então, o volume de dados é bem menor, que envolve intervenção humana. Tá? Agora, sem essa segunda fase, você não teria uma coisa parecida com o ChatGPT. Então, no fundo, o problema das LLMs não é só desses modelos, não é só ser um modelo sofisticado, grandão. É um problema básico de treinamento. Aí é que está a grande dificuldade de produzir alguma coisa que funcione bem. Tá? Bom, dito isso, agora a gente pode andar um pouquinho mais rápido e comentar sobre o que os chineses andaram fazendo, que criou uma celeuma tão grande. Então, na verdade, quando eu falo dos chineses, tem três empresas que produzem modelos na China que viraram moda. Uma é a DeepSeek, que é uma OpenAI da vida, é uma coisa menorzinha. A outra é o Alibaba. O Alibaba gera uma sequência de modelos chamado Gwen. Gwen em chinês significa alguma coisa que não lembro mais o que que é. E a terceira, que eu não vou falar aqui, é o Baidu, a Amazon lá do... Amazon não, o Google lá dos chineses, né? O Alibaba é o Amazon dos chineses. O Baidu é o Google dos chineses. O Baidu, claro, também já produziu seus modelos e eles dizem que o modelo deles é melhor do que os outros. Não estudei os modelos do Baidu ainda, mas dei uma olhadinha no modelo de DeepSeek. Então, qual é a razão? O que que eu vou falar? Um pouquinho de DeepSeek. Qual é a razão de eu estar falando disso para vocês? Bom, a primeira razão, digamos assim, mais técnica, é dar um exemplo para vocês do que é aquele processo todo que eu acabei de falar, de criar um modelo e fazer um treinamento bastante rocambolesco, né, em cima do modelo. Então, o DeepSeek vai ser um exemplo do que esse povo fez para criar um modelo muito bom. A segunda razão de eu ter escolhido esses dois aqui é que o DeepSeek, quando saiu, não, quando eu falo DeepSeek, DeepSeek é o nome da empresa, né? Quando o DeepSeek lançou o V3, teve uma certa celeuma, porque no paper do V3, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eles dizem que eles usaram mais ou menos 5,5 milhões de dólares para treinar o modelo. Ora, isso é ordens de grandeza menos do que o pessoal estima que a OpenAI e o Google e a Meta usem para treinar os modelos deles. Então, é aquela história, esses caras estão usando alguma coisa muito mais eficiente ou então o modelo deles é ruim. Bom, o que acontece é que o modelo dele não é ruim. Esse modelo aqui, que é um retreinamento do V3, ele é tão bom quanto os modelos da OpenAI. Então, você junta uma coisa com a outra, eles criaram um modelo tão bom quanto os da OpenAI, numa fração do custo de treinamento dos modelos da OpenAI. Se vocês lembram daquela primeira aula que eu falei para vocês, isso provocou uma celeuma danada a ponto do Nasdaq cair e as ações da Nvidia perderem um pregão 600 bilhões de dólares.
Isso foi um recorde de perda da NASA, provocada por modelos linguísticos. Por que isso? Bom, as NVIDIAs da vida são aquelas placas gráficas que nunca mais não fazem outra coisa a não ser operações matriciais. Então, o que o pessoal achava é que para fazer esses modelos funcionarem muito bem, você precisava de uma montanha dessas placas gráficas. O que os chineses mostraram é que não é bem assim. Então, a NVIDIA meio que estourou a bolha dela. Ela já recuperou o custo, né? Então, a importância desses dois modelos foi a celeuma e o frisson que eles causaram quando foram lançados. Segundo coisa que tem aqui que eu comentei é o R3 é tão bom quanto as coisas do OpenAI. Bom, o que que é isso? Esse aqui eu mostrei para vocês também na primeira aula. Esse aqui são os modelos americanos, os azuis escuros. Quase sempre o melhor modelo é o da OpenAI, exceto um pequeno intromissão aqui do Claude, da Anthropic, que num determinado momento ele era um pouquinhozinho melhor do que os da OpenAI. O melhor modelo da OpenAI hoje é o O3 Mini High. É, os chineses são esses vermelhinhos. Então você vê aqui que tem uma certa alternância entre o Gwen, da Alibaba, e essas coisas da DeepSeek. E no momento, quer dizer, no final do mês desse ano, final do ano passado, o melhor modelo é da DeepSeek. Diz o pessoal do Baidu que o melhor modelo é o deles, mas enfim, vai estar aqui nesse horizonte. Então são coisas que são competitivas. A terceira razão, na verdade, de eu estar mostrando isso para vocês é acadêmica. Quando a OpenAI lançou o GPT 3.5 Turbo, e depois o 4, eles ainda publicaram alguns papers que eles descreviam mais ou menos como eles tinham feito o treinamento, um pouco do que eu comentei com vocês, desses papers. O paper anterior, que era aquele que começou em 2022, ele era bem mais detalhado. Então, à medida que eles foram tendo sucesso, os papers acadêmicos detalhados deles sumiram. O que você encontra hoje sobre a OpenAI, o Google, são, digamos assim, propaganda. É coisa material promocional, não é material acadêmico. Isso é muito ruim. A gente perde academicamente muito com essa guerra comercial que a gente vê. O pessoal, os chineses, até agora, têm publicado, em parte, a construção dos modelos. Então, o que eu vou comentar aqui nos próximos meia hora no máximo é sobre esses papers que eles publicaram. Não é tudo, quer dizer, eles não publicam tudo. Eles publicam algumas coisas. Então, a gente ainda tem alguma ideia de como é que os modelos deles foram construídos. O pessoal da Meta também segue um pouco essa filosofia. Os modelos da Meta são abertos, abertos no sentido que você pode baixar os modelos e usar à vontade. Alguma coisa eles ainda dizem como é que o modelo foi treinado, mas a informação sobre os modelos também está desaparecendo do mundo acadêmico. A gente acaba tendo um modelo aberto que a gente acha que sabe mais ou menos como é que eles foram criados, mas a informação é um pouco parca, né? Então, esse aqui é um cenário interessante para a gente olhar essas tecnologias aqui. Então, vamos lá. São dois modelos do DeepSeek. Um modelo genérico linguístico, que é o V3, e um modelo sintonizado para seguir instruções de uma forma específica, o Chain of Thought. É seguir instruções, mas raciocinar passo a passo para produzir uma resposta, que é a mesma lógica dessa série de modelos que tem O na frente da OpenAI, né? Você vê que tem os GPTs aqui, ainda tem o GPT 4.5, mas tem uma outra série de modelos da OpenAI, que é o O3, O1, O1, O3, que são é, com características diferentes. São modelos treinados para seguir instruções. E
raciocinar passo a passo, chain of thought, igualzinho o R1. Então vamos lá. Primeira coisa do V3 é que ele não é um modelo, não é um transformer, nem um decoder only. Ele é um mix of experts, ou seja, aquele terceiro tipo que eu mostrei para vocês. Então tem um monte de especialistas, redinhas menores, e um roteador que manda para essas redinhas. Cada token, cada pedacinho de entrada aqui, é, ela não usa todos os experts. Daqui a pouco eu vou dizer. Então significa que nem todos eles são usados ao mesmo tempo. Isso torna o modelo mais rápido. A segunda coisa interessante é que no Transformers, vocês lembram aquele figurinha do azul e do vermelho, tinha uma espécie de grafo aqui da entrada, que era o mecanismo de atenção. Então, cada redinha do encoder olhava, tinha alimentação a partir do mecanismo de atenção. O que eles fazem aqui é usar vários mecanismos, múltiplos mecanismos de atenção. Então, é como se você, cada redinha do encoder, olhasse pedaços diferentes da entrada. Então, é uma arquitetura num ponto mais complicada e num outro ponto bem mais complicado. Os mecanismos de atenção funcionam em paralelo, em pedaços separados da entrada, que depois são combinados no vetor final que vai ser passado para o encoder. Então, são duas coisas que tornam esses modelos da DeepSeek bem mais confusos. Um Mixed of Expert e essa ideia da Multi-Head Attention que eu não tinha resumido antes. Bom, então lembra daquela história do pretendimento, Banana Wave, que era o mundaréu de dados? Eles pegaram quase 15 trilhões de tokens. Quer dizer, pegaram um monte de dados, tokenizaram aquela brincadeira, e o número de tokens é bem grande, quase 15 trilhões. É coisa para bom. Mas o grande ponto do paper deles, que eles não entram em muito, aliás, não entram em detalhe nenhum, passa meio que desapercebido lá na discussão, é que eles não usaram aritmética de floating point de 4 bytes. Eles usaram uma reamostragem dos floating points para 8 bits. 8 bits são 5 de matiça e 3 de expoentes. Então, os floating points que eles usam, lembra que é um monte de matrizes, cada entrada da matriz é um número real, um floating point. Essas entradas das matrizes não são 4 bytes, são 2 bytes. Oh, desculpa, 1 byte. Meio esquisito isso, porque normalmente quando você diminui muito a precisão dos pesos, o modelo fica ruim. Por outro lado, como você está usando essa precisão bem baixa, as operações de multiplicação das matrizes ou de vetores por matrizes ficam muito mais rápidas. É muito menos dados que você tem que passar pelas placas gráficas, e as placas gráficas operam muito mais rápido sobre esses fontes pequenos. As placas gráficas são programadas, podem ser programadas para isso. E o que eles fizeram foi essa reamostragem violenta e uma escovação de bits que dá a entender que é isso que eles fizeram, uma escovação de bits danada para otimizar as operações em cima das placas gráficas. Que operações são essas? São as operações necessárias para fazer o treinamento do modelo. Então, o treinamento do modelo foi feito numa precisão muito mais baixa do que o normal e com operações programadas de uma forma extremamente eficiente, de acordo com o que eles falam, né? Bom, a outra questão que eu não comentei antes, mas ela é bem importante, é a extensão de contexto. Bom, que história de contexto é essa aqui?
Lá no começo dos tempos, eu dei para vocês um exemplo de traduzir de linguagem natural para SQL. Essa coisa que está aqui em azulzinho é a instrução que você está passando para o modelo traduzir essa frase em linguagem natural para SQL, para cá. Só que você não pode traduzir essa frase sem saber qual é o banco de dados. Então, na minha área de entrada lá, eu coloquei uma descrição do esquema conceito, do esquema relacional do banco de dados simplificado. Não tem os tipos de dados aqui, não tem integridade de referência, está nada disso. Só tem o nome da tabela e o nome dos colunas da tabela. Essa parte aqui não tem a ver com a instrução, mas sem ela você não consegue seguir a instrução, porque você não sabe qual é o contexto. Tudo isso é passado como entrada para LLM. O que que é entrada? Aquela gente que diz, This is a wonderful idea, ou This is a transformer. Aquela entradinha, que era uma frase em inglês, nesse exemplo aqui vai ser isso que está em vermelho, a descrição do banco, mais a frase em inglês, e tem um select aqui embutido, mas nem precisa disso, né? Para instruir a LLM a produzir SQL. Isso tudo aqui tem que ser passado para a LLM para produzir essa saída. Aí você diz, bom, como é que eles conseguem gerar esse SQL? Porque eles foram treinados para isso. Essas LLMs, se não forem treinadas no meio do treinamento delas com algo parecido com isso que está aqui, elas não vão saber produzir SQL. Não existe milagre. Existe treinamento da LLM. Nada. Não existe magia negra ou inspiração ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. O que existe nas LLMs é treinamento do modelo. Então, tem que pegar montanhas de dados e treinar o modelo para fazer aquilo que eu quero. E esse contexto aqui é super importante, é o tamanho daquilo que eu vou passar na entrada da LLM que vai condicionar a saída dela. Lembra que a próxima tokenzinho que aparece depende dos tokens da entrada. Então, quanto maior for o número de tokens que eu passo na entrada, mais eu estou condicionando o modelo a produzir o token que eu quero de saída, a ponto delas gerarem SQL. Então, esse SQL aqui não é trivial de gerar, mas ele foi treinado para isso. Tá? Bom, isso chama-se contexto. Contexto. O problema é que para você treinar uma LLM com contexto, cara, isso é complicado. Então, como é que eles fazem? Eles começam um treinamento com um tamanho de contexto pequeno. 4K, no fundo, é pouca coisa. Lembra que 4K não é 4K palavras, é 4K tokens. Um token é alguma coisa que tem 4, 5 letrinhas. Então, 4K tokens é relativamente pouco. O GPT originalmente tinha só 4K, era bastante difícil falar com o GPT. Fazer ele passar de 4 para 32, você tem que ficar treinando a LLM e aumentando cada vez mais o contexto na entrada para ela produzir uma saída que você espera para aquele contexto. Aqui eu não sei quantos tokens tem, mas isso daqui é um número pequeno de tokens. De qualquer maneira, algum exemplo foi passado com isso, mas sem ter esse negócio natural para ela produzir a saída. Aí você vai aumentando na hora do treinamento o tamanho do que é passado de entrada para produzir o próximo token. Ou seja, o próximo token é condicionado a uma coisa cada vez maior na entrada. Só que eles fizeram isso em duas etapas. Isso é um processo bastante custoso. Então, no primeiro momento, eles começaram com 4K, aí depois 8K, 16, 32K. Aí produziram o modelo. Depois começaram de novo, 32K, 64, 128. Eles foram aos poucos aumentando o tamanho da entrada para condicionar a saída. Isso é um bocado de trabalho, né? Não foi feito de uma vez só. E o último passo é aquele troço meio misterioso que eu falei no final, de fazer o supervised fine tuning e o reinforced learning
para alinhar o modelo com as preferências dos usuários, com as instruções dos usuários. Bom, essa transparência é que é, digamos assim, o que, digamos, torna interessante a gente olhar a DeepSeek. O que eles estão dizendo para a gente é que com esta otimização aqui e esta diminuição drástica de precisão, eles conseguiram pegar esses quase 15 trilhões de tokens, com essa confusão de estender o contexto e blá blá blá, e gastaram algo como 2.664 mil horas de GPU. Bom, quais GPUs eles usaram? Da NVIDIA H800, eles não tinham um número muito grande dessas, porque essa placa foi proibida de vender na China. Mas eles tinham um número suficiente dessas. Isso é pequeno, tá? Isso uma, é, num cluster é pequeno. Então, 2.048 H800 da NVIDIA e gastaram 2.500, 2.500, oh meu Deus, 1.000 horas de CPU. Se você diminuir e dividir pelo número de tokens, aos 15 milhões de trilhões de tokens, cada trilhão de tokens levou mais ou menos 180 mil horas dessas GPUs aqui para passar por dentro do processo de treinamento. Isso dá mais ou menos um pouco menos de 4 dias. Então, há 4 dias, eles passaram 1 trilhão de tokens. Multiplica isso por 15, eles levaram uns 60 dias para fazer um passe só em cima da entrada deles. Bom, aí é que está a coisa. Se você imaginar que cada hora dessa GPU H800 custa US$ 2 e fizer as contas aqui, isso significa que eles gastaram da ordem de mais ou menos 5,5 milhões para treinar o modelo. 5,3 milhões para fazer o treinamento pesado, pré-treinamento, e um pouquinho mais para estender o contexto, né? Aquela história que eu falei de passar de 4 para 16, blá blá blá. E como o pós-treinamento é um número relativamente pequeno de dados comparado com o pré-treinamento, custou negligível, tá? Bom, enfim, um total de horas e, por consequência, o custo estimado para criar o V3 é infinitamente menos do que o custo que a gente acha que é para treinar esses modelos da OpenAI e do Google. Isso é que foi, digamos assim, a grande surpresa quando eles publicaram o paper deles. O que é que a gente pode inferir? Que eles fizeram um ótimo trabalho de carregar código nas GPUs para fazer o treinamento e diminuíram a precisão. Isso aqui a gente esperava que o modelo deles piorasse muito, né? O que acontece é que não é isso. O V3 é muito bom. Isso aqui são benchmarks diferentes para comparar os modelos. O GPT-4o, que é um daqueles melhores que estava lá no nosso topo, é esse marronzinho claro aqui. O, o, o Claude aqui 3.5 Sonnet é o marronzinho um pouco mais claro. O Llama é o da Meta. Esse Llama é bem grande, é 405 bilhões. É o maior modelo que a Meta tem, né? Esse aqui a gente ainda tem algum detalhe sobre como ele foi construído. É o cinzinho. Então você vê que aqui eles são menos, mas não muito diferentes do melhor. Aqui eles estão um pouquinho pior, aqui eles estão melhores do que o Clo. Aqui também, aqui eles estão um pouquinho piores. Então, em vários benchmarks diferentes, o modelo V3 deles foi quase tão bom ou melhor do que os modelos competidores que existem por aí. E eles gastaram só 5,5 milhões de dólares. É, isso foi um choque. Deixa eu comentar aqui uma outra coisa curiosa.
Tá vendo esse negócio aqui, pass at one? Isso aqui são testes de. Esse aqui é um teste matemático. Então, esse pass at one significa que você chama o modelo para resolver o problema e ele te dá uma solução. Se aquela solução for correta, ok. Se não, tá errado. De vez em quando vocês vão olhar aqui um negócio muito curioso. Pass at 10. O que que significa isso? Que você gera 10 possíveis soluções para o problema e alguma delas deve estar certa. Esse troço é bem mandrake, tem que prestar atenção sobre como é que eles estão avaliando esses modelos. Porque imagina vocês, se eu desse para vocês uma prova e dissesse o seguinte, está aqui 5 questões, para cada questão vocês podem apresentar 10 soluções diferentes. Se uma delas estiver certa, vocês vão ganhar os pontos daquela questão. No fundo, é isso que acontece quando eles fazem o pass at 10. Não é o caso aqui é pass at 1, né? É bem estranho esse, esse índice aqui. Mas, enfim, então, com pouco dinheiro, eles conseguiram fazer uma coisa muito boa. Mas esse ainda é o V3, tá? Esse é o V3, esse cara daqui, ó. Não é o R1. Então, qual é a diferença entre o V3 e o R1? Ah, treinamento. A arquitetura do R1 é a mesma do V3. É a mesma coisa, tá? Só que a forma com que eles treinaram o R1 foi diferente. Eles continuaram treinando o V3 para seguir instruções, para seguir instruções e para usar a ideia do chain of thought, raciocinar aos poucos. Eu pergunto alguma coisa, você vai aos poucos produzindo a resposta. Só que aí eles criaram, isso é uma coisa bem esquisita, eles criaram dois modelos diferentes. Um que eles chamam do R10 e outro é o próprio R1. Então, o R10 eles usaram aquela técnica de supervised fine tuning com uma coleção de dados. Depois eles retreinaram um modelo de uma forma bem mais complicada que eu vou mostrar para vocês agora rapidinho. O ponto é que o R1 ele é muito bom. O O1 na época e o O1 Mini eram os melhores modelos da OpenAI. Então esses cinza são os da OpenAI. Nesse é, benchmark aqui, eles são pau a pau. Nesse outro aqui, também. Nesse outro aqui, tá bom. O O3 é um pouco melhor. O O3 não, é um pouco melhor. Aqui, pau a pau, aqui, pau a pau, aqui, pau a pau. Então, no fundo, o que eles estão dizendo é o seguinte: olha, no modelo R1 é tão bom quanto um O1 Mini, ou um O1, que na época, dezembro do ano passado, era o melhor modelo da OpenAI. E eu gastei pouco dinheiro para fazer. Enfim, deixa eu só comentar aqui as coisas divertidas. É, isso aqui eu achei um negócio bem interessante. Uma das coisas que dava errado com o R10 é que ele começava a produzir a resposta, e lá pelo meio da resposta começava a produzir a resposta em chinês. Então ele misturava o inglês com o chinês na hora de produzir a resposta. Então no supervised, no reinforcement learning dele, eles introduziram uma regra que penalizava quando a resposta não vinha na mesma língua. Isso é uma coisa meio surrealista, mas acontecia. A outra questão interessante é que, lembra que eu disse que ah, o modelo de reward, quer dizer, o modelo de recompensas era uma redinha que você treinava para dizer qual era a recompensa. Eles não usaram isso, eles usaram um modelo baseado em regras. Na verdade, é o seguinte: alguns desses benchmarks aqui são múltipla escolha. Então, você, para cada pergunta dessa, você sabe exatamente qual é a resposta. Então, você, na verdade, quando for treinar o R10, você não precisava criar uma rede neural para dar recompensa. Você sabia qual era a resposta, então era só dizer, a partir de uma regrinha, qual seria a recompensa se ele acertar. Então, isso aqui ficou bem mais simples, porque
um sistema de recompensa baseado em regras, e não baseado em treinar uma rede neural, ou seja, aquele passo inicial de criar um modelo de recompensa não era necessário. O segundo negócio interessante. É, lembra que o V3 é um modelo linguístico genérico. O R1 é um modelo que eles queriam que fosse um modelo que seguisse o Chain of Thought, ou seja, que Chain of Thought, ou COT, é raciocinar passo a passo. Normalmente, isso melhora o desempenho do modelo. Você força o modelo a não produzir uma resposta de cara. Você força o modelo a produzir pequenos passos para chegar à resposta. Os modelos lá da OpenAI fazem isso. Então, eles criaram um modelo bem simples que eles tinham que colocar. A resposta do modelo tinha que ser sobre a forma de alguma coisa que você tinha think and think. Think and think. Ou seja, o modelo tinha que produzir a resposta em passos até chegar à resposta final. Então, eles forçaram o modelo a produzir respostas dessa forma. Essa é uma coisa que essa não dá para a gente reproduzir, porque isso foi o que eles observaram durante o treinamento do R1 zero, que é o aha moment. Eu disse, que diabo de coisa de aha moment é essa? É o eureka, digamos assim. Eles observaram que quando você retreinava o modelo, forçando ele a raciocinar passo a passo, de vez em quando o modelo começava a raciocinar e no meio do caminho ele dava um reset na sequência de passos, ele começava tudo de novo. Então tem lá no paper um exemplo, como foi durante o treinamento, a gente não consegue reproduzir, o que o modelo tem que resolver essa equação, né? Essa equação aqui, na verdade, você eleva ao quadrado duas vezes, né? Então ele começou a mostrar passo a passo como é que você iria resolver a equação. Aí lá no meio do caminho ele disse, tem uma maneira mais fácil de resolver essa equação. Você pega a equação, eleva ao quadrado dos dois lados, né? Passa um A para o lado do x, e aí eleva ao quadrado de novo. Aí você tem uma biquadrada aqui, que no fundo é essa mesma equação. Então, não importa muito a matemática aqui, o que importa é que eles observaram uma coisa estranha, é como se o modelo começasse a raciocinar, entre várias aspas, né? Raciocinar simplesmente é produzir saída segundo esse template, né? Não tem raciocinar coisa nenhuma, é simplesmente seguir produzindo saída de acordo com aquele template. Só que num determinado momento, ele começava tudo de novo. O próprio modelo começava tudo de novo. Isso é um comportamento bem esquisito. Eles chamam aqui de comportamento antropomórfico, ou seja, é semelhante ao que um ser humano faria. Só que não tem nada de raciocínio, não tem nada de thought, não tem coisa nenhuma. É pura e simplesmente gerar saídas. Tá? Então, não gosto muito dessa ideia de que rethink, isso aqui, chain of thought, esses termos não são uma coisa muito razoável. Bom, mas isso aqui é só um exemplinho curioso do R10 treinado com uma regra de recompensa bem trivial para exemplos cuja saída fosse claramente uma das opções, ou seja, uma múltipla escolha. O R1 é muito mais complicado o treinamento deles. Eles começaram o treinamento do R1 com um conjunto pequeno de bons exemplos. Não adianta você treinar com um monte de exemplos, os exemplos são ruins, mal feitos. Então, eles pegaram um conjunto pequeno de exemplos verificados à mão e treinaram o modelo. Depois começaram um processo de aumentar o número de exemplos, incluindo exemplos negativos, exemplos de coisas que estavam erradas, e isso aqui você não pode gerar. Bom, é fácil de falar, né? Então, o R1 foi criado em duas etapas, no fundo. Esse R1 zero, criado a partir de templates simples e de um treinamento com um conjunto pequeno de exemplos, exemplos simples.
E depois eles pegaram esse modelo e continuaram treinando em coisas cada vez mais complicadas. Isso dá um trabalho infernal. Os detalhes estão lá no paper, o paper, alguns detalhes estão lá no paper. É, digamos assim, é presunçoso dizer que o modelo deles é aberto. Os pesos do modelo deles são abertos. Ou seja, você pode pegar o modelo inteiro e baixar para o seu computador, mas você não sabe realmente quais foram os dados de treinamento. Eles não abrem isso. Eles não abriram como eles criaram esses dados de treinamento. Você lê o paper, tem uma porção de truques pelo meio do caminho, explicando como eles criaram os datasets de treinamento. Isso eles não dizem. Não dizem de fato quais são os dados de treinamento, então você não consegue repetir o que eles fizeram. E mais importante ainda, eles não abrem isso que eu comentei aqui. Onde é que tá? Eles não abrem como é que eles fizeram essas otimizações que levaram a um custo de treinamento bastante baixo. Isso não está aberto. Então, o pulo do gato não está aberto. Então, você não consegue repetir o que eles fizeram. A gente acredita que, enfim, fizeram um bom trabalho. Aí tem uma outra coisa também bem divertida. Se vocês entrarem lá nesses repositórios de modelos, tem um zilhão de modelos que aparece assim, fulaninho de tal destilado pelo Dixie PM. Na verdade, é a mesma lógica lá do Alpaca. Você pega um modelo de domínio público, pega o R1, manda o R1 gerar um monte de exemplos, pega esses exemplos do R1 e retreina um modelo pequenininho. Então, eles próprios já fizeram isso. Eles pegaram a opção de modelos pequenos, open source, geraram um dataset grande, de 800 mil exemplos, né, entrada e saída gerados pelo DeepSeek, e retreinaram esses caras daqui. Então, isso aqui está disponível. Tem um monte de gente que faz isso, tá? Não é só eles, não. Então, eles destilaram nesse sentido, pegar o modelo original e retreinar usando a saída do R1. Os modelos da própria Gwen, os modelos do Llama, inclusive um Llama bem grandinho. Esses aqui são os da Meta, tá? Esse modelo do Llama aqui é bem grandinho, esse modelo é bom. É um modelo, a gente já usa isso há algum tempo, esse modelo tem um bom desempenho, mas ele é grande. Não consegue rodar localmente, né? Esse modelo, esse modelo aqui você ainda consegue rodar localmente. Eu consigo rodar esse modelo no meu computadorzinho aqui, tá? O de 7D eu acho que eu já não consigo rodar. Esse aqui eu rodo. Esses daqui já não dá para rodar 14, 32, 70 só numa máquina com uma placa gráfica decente, tá? Mas então, a mensagem dessa transparência é que diabo de modelo destilado é esse? Que diabo de coisa é essa? É pegar um modelo, pegar um outro modelo, gerar um monte de exemplos com esse outro modelo e usar esse monte de exemplos para fazer o fine tuning do primeiro. Isso é o destilado, né? No caso, usando o DeepSeek, tá? Tem um monte de maneiras de você usar as coisas do DeepSeek aqui. Localmente é isso aqui no final que eu tenho instalado aqui no meu computador. Eu vou passar isso aqui rapidinho, só para dar uma ideia de vocês dos outros japoneses, né? 5 minutos no máximo, tá? Os outros chineses famosos é o pessoal do Alibaba, e no paper deles eles explicam o que que é esse Gwen. O Gwen 2.5 significa, obviamente, o Gwen, Gwen.1, Gwen 1.5, então, agora estava no 2.5. Eles usaram, para criar essa sequência de modelos aqui, mais token do que o DeepSeek. DeepSeek era 14.8, se não me engano, né? Eles usaram 18 trilhões de tokens. High quality significa que eles deduplicaram, limparam, sei lá, trabalheira danada. E no caso desse Max aqui, esses modelos aqui são abertos. A série Max não é.
eles foram retreinados num número maior de tokens, né? Depois fizeram um que eu já mostrei para vocês, o Supervised Fine Tuning, Reinforced Learning, as coisas usuais. Quer dizer, semelhante, mas bem igual, mas semelhante ao que eu comentei com isso. Tá? E disponibilizam esses modelos abertamente. Eles chamam de Dense Model. Dense Model significa que esse modelo é um decoder only, é igual aos da OpenAI, aquele pedaço azul do Transformer. Em vários tamanhos diferentes, inclusive um bem grandinho de 72 bilhões. Vocês podem baixar esses modelos. O que vocês não podem baixar são essas variantes aqui, que foram treinadas em mais tokens. Essas variantes aqui são tão disponíveis lá na plataforma da Alibaba. Isso aqui é pago, isso aqui vocês podem se distrair, tá? Bom, essas coisas mais sofisticadas seguem essa arquitetura de Mixed Expert. O vocabulário delas é grande, isso aqui é um vocabulário maior do que o da OpenAI, tá? E aí, deixa eu pular aqui para o final. Dizem eles, o Gwen 2.5 Max é aquele modelo proprietário, né? Dizem eles que esse modelo proprietário, que é o vermelhinho, é melhor do que o V3. O R1 não tem aqui? Não. Eles não colocam aqui a comparação do Gwen com o R1, tá? Mas ele é melhor do que o V3 do DeepSeek e melhor do que o Claude Sonnet, que é um daqueles. O código de cores aqui é o mesmo que eu tinha usado antes, né? É, E aqui são vários benchmarks diferentes, né? Então, supostamente, esse modelo 2.5 Max, ele é tão bom quanto os outros. Só que tem um detalhe, esse 2.5 Max é bem menor do que os outros modelos competidores, né? Lembra que o V3 é um modelo de 653, se não me engano, bilhões de parâmetros, o da Llama, o Llama 405 é 405 bilhões. O da OpenAI a gente não sabe quantos parâmetros tem, nem o da Anthropic, né? Bom, moral da história, isso aqui pode ser uma coisa interessante, né? Interessante se a gente quiser baixar um modelo pequeno e se distrair com ele localmente. Então, nós temos no fundo três, vamos chamar de grandes fornecedores de modelos que a gente pode rodar localmente. A Meta, com os modelos da Llama, blá blá blá, esse Llama é isso aqui, né? Os modelos da DeepSeek, incluindo os modelos destilados do DeepSeek, e os modelos do Gwen, esses modelos não muito grandes do Gwen, né? 72 bilhões não dá para rodar localmente, esse aqui dá para rodar localmente. Então são opções interessantes, né? Como é que a gente usa esses modelos? Bom, lá no Hugging Face, esses modelos